Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Essa mesmo. Isaías capítulo 7, verso 1. Todos encontraram? Se não encontrou, vai ter na televisão, só você olhar para a TV, vai estar lá. Irmão, eu quero fazer uma reflexão com você hoje, fazendo a exposição da palavra de Deus. E aqui, eu acredito que você não está numa situação dessa, literalmente. Mas aqui a gente tem o exemplo de um homem que estava diante de um medo, diante de um gigante, diante de uma situação adversa. E ele tinha duas escolhas. Ele poderia confiar no Senhor, ou ele poderia ter medo dos seus inimigos e não confiar no Senhor. Percebe que aqui é uma dinâmica que trata diretamente comigo e com você. Porque no nosso dia a dia vão surgir situações que, infelizmente, vão fugir do nosso controle. Vai fugir do seu controle. E você tem duas opções, meu irmão. Ou você confia no Senhor, ou não. Simples. Só que, quando a gente se depara com a consequência daquele que não confia no Senhor, deixa eu te falar, eu não quero ficar no segundo grupo. Amém? Espero que você também não. Porque há muito mais benefício em ficar no primeiro grupo, aqueles que confiam no Senhor. A própria palavra já nos diz que se confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Já pensou? Nunca se abalar? E nunca se abalar aqui, irmão, não é não sentir um tremor, mas é o tremor não te derrubar. Não é não sentir o medo, mas é o medo não te parar. Não é passar por um vento, por uma tempestade. A montanha, irmão, deixa eu te falar, a montanha, o Monte Sião, ele não está protegido com um telhado de chuva, de vento, de tempestade. Ele não se abala, ou seja, ele não diminui o seu tamanho, ele não cai, ele não se racha no meio. Não importa o que aconteça, ele não se racha. Mas por que ele não se abala? Por que esse monte grande não se abala? Porque ele está alicerçado, porque ele possui uma essência inabalável. E o que eu quero te convidar hoje, essa noite, é permanecer com essa essência inabalável, confiando no Senhor, mesmo quando está tudo dando errado, irmão, pode tudo estar dando errado, não tem problema. O problema é quando você negocia princípio porque está tudo dando errado. O problema é quando você muda o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, o seu jeito de confiar em Deus, quando tudo começa a dar errado. As coisas, irmão, nem sempre vão estar ok para você. E está tudo bem, meu querido. Fica tranquilo. Está tudo bem, não está tudo bem. Amém? Está comigo? Diga amém, irmão. Amém. Então guarda isso. Está tudo bem, não está tudo bem. Viu? Olha bem. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. E havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazub, e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele,
e dizem: atacaremos a Judá e a conquistaremos, então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei, Peca, filho de Remalias. Se vocês não creem com firmeza, não permanecerão firmes. Depois, o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz: peça ao Senhor Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como nos céus, ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor Deus à prova desse modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Quando esta criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos dois reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Síria, e eles o cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinho. Naquele dia o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos que hoje valem 1000 peças de prata se tornarão terrenos cheios de espinho e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali os bois e ovelhas pastarão. Até aí, momentaneamente. Meu irmão, eu creio que não ficou obscuro para ninguém que Deus virou literalmente e disse que nada aconteceria. Todo mundo entendeu isso? Sabe o que aconteceu, irmão? O rei Acaz, com medo do rei da Síria se juntar com Israel e ir contra ele, ele foi pedir ajuda ao rei da Síria, da Assíria. Não é da Síria com S, é da Assíria. Está lá em 2 Reis, nós vamos lá daqui a pouquinho. Ao invés de confiar no Senhor, ao invés de falar: ok, Deus, eu confio no que o Senhor está falando. Ok, Deus, está tudo bem, eu estou com medo, eu estou sentindo medo, mas esse medo não vai me fazer tomar decisão errada. Esse medo não vai me fazer ir por um caminho onde o Senhor não me mandou ir. Esse medo não vai me fazer parar. Eu estou sentindo ele, mas eu vou confiar no que o Senhor diz. Ao invés dele fazer isso, ele vai até o rei da Assíria, que inicialmente iria ajudar o povo de Judá a se livrar das mãos do rei da Síria e de Israel. Ele se volta contra Judá e domina Judá. Ou seja, Acaz estava tranquilo. Era para só ter confiado no Senhor. E às vezes, irmão, a gente fica assim. O Senhor fala assim: calma aí, meu filho, calma aí. Confia. Não, Deus, mas eu só trabalho se eu fizer alguma coisa. Meu amigo, se você ficar nessa luta com Deus, não dá. Porque Deus deseja, anseia
por filhos que confiem em seu pai. Se a gente se intitula filho de Deus, meu irmão, a gente precisa confiar no pai que a gente tem. Se a gente realmente confiar em Deus, as adversidades, elas não vão fazer a gente mudar o rumo, mudar o curso. As propostas erradas, as propostas diferentes daquilo que Deus chamou para eu e você fazermos, deixa eu te falar, elas não vão nos seduzir. Só porque uma área da sua vida está dando errado, irmão, não quer dizer que você tem que sair chutando o balde em todas as outras. Se Deus te chamou para algo, Ele vai te sustentar. Se Deus te deu algo, Ele vai te sustentar. Se Deus prometeu, vai acontecer. Na história de Jó, a mulher dele vira e fala: amaldiçoa Jó esse Deus, esse seu Deus, e morre. Deixa eu te falar, irmão, se Jó amaldiçoasse ou não a Deus, não ia fazer diferença nenhuma, ele ia continuar passando pela prova. Com você é a mesma coisa. Não é que você está passando a mesma coisa que Jó, não, irmão, mas se você amaldiçoar a Deus ou não, você vai continuar passando pela prova, vai passar pelo mesmo jeito. Só que a diferença é quando você passa sem amaldiçoar a Deus, no final tem uma coroa te esperando. Se você passa reclamando, meu irmão, chega no final, Deus fala: Satanás te venceu mesmo. Então, você vai passar por situações difíceis, você vai passar por momentos que vai gerar medo, e tudo bem sentir medo, irmão. Tudo bem. O nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele luta as nossas guerras, Ele vence as nossas batalhas, e Ele já venceu a maior guerra de todas que Ele poderia vencer. A questão é, por que a gente demora para entender isso? Por que a gente ainda fica se apegando à religiosidade moderna, à religiosidade do mundo, eu vou falar assim? Que a religiosidade do mundo, irmão, é a forma como o mundo age diante dos problemas. Está dando errado, chuta o balde, vai embora. Está passando por dificuldade, a primeira coisa, olha, isso aí é certo. Como eles dizem no ditado, é batata. Deixa eu te falar, você vai passar por um momento difícil. Quem quer passar por um momento difícil? Ninguém. Nem você falar assim: você vai passar por esse campo de espinhos aqui, e lá no final tem um cheque de R$1 milhão te esperando. Você não passa. Meu amigo, eu vou machucar todo aqui. Prefiro trabalhar tranquilo, sem pisar em campo de espinho. Ninguém quer sofrer. E está tudo certo. Porque nós não fomos criados para isso, irmão. Mas lá no Éden, deixa eu te falar, te contar a sua história. Havia um homem chamado Adão e a sua mulher Eva, e eles pecaram. E aí entrou o pecado, a morte, a tristeza no mundo. Não tinha, estava tudo ok, tudo certo. Mas porque eles pecaram, agora a gente sente isso, tudo bem? Então é normal você sentir dor, é normal você ficar triste, é normal ter o dia do abatimento, é normal ter o dia onde as coisas não parecem estar dando certo. O anormal é o crente blasfemar contra Deus porque está passando por um negócio que já é normal. Se Jó blasfemasse contra Deus, ia mudar alguma coisa, irmão? Não. Se você blasfemar contra Deus, se você se desviar do seu caminho, se você abandonar o Deus que você segue, vai mudar alguma coisa? Você vai continuar vivendo a sua vida aqui na terra da mesma maneira, irmão. A diferença é que no final dela, se você passou por tribulação ou não, se você estiver com o Senhor, você vai descansar com Ele. Se você não estiver com o Senhor, você não vai descansar com Ele. Pegou? Então, rei Acaz, olha o que aconteceu, que lindo. Deus, fica tranquilo, meu amigo, não vai acontecer nada. Ele vai lá e pede ajuda para o rei da Assíria. Aí, a gente pensa que não, mas o cara é bonzinho, está ajudando o povo de Deus. O cara é bacana, mas a primeira coisa que aconteceu, primeiro, Acaz começou a mudar tudo no templo do Senhor. Vai lá em 2 Reis 16, 14. Olha bem, o rei Acaz removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e o colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote judeu: use esse novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será para apenas meu uso pessoal. Já mudou o trem todo.
O cara acabou de chegar para reinar, o cara já mudou o seu princípio todo. Então percebe que uma decisão errada que você tomar, você corre o risco de mudar toda a sua trajetória de fé. Um passo errado que você der, irmão, você pode mudar lá na frente. Pode chegar lá na frente num caminho totalmente anormal do que você chegaria. Porque você mudou a sua forma de caminhar por causa das circunstâncias que te cercaram. Só que nós não fomos chamados para negociar princípio, irmão. Você não foi chamado para fazer diferente. Você foi chamado para fazer da forma que os servos de Deus já têm feito há muito tempo. Você não foi chamado para encontrar um atalho. Deus não quer te dar um atalho, irmão. Ele quer te fazer passar pelo caminho. Ele quer te ensinar, Ele quer te discipular. Fugir daquilo que Deus quer fazer em nós, irmão, só vai levar a gente para o buraco. Fugir do discipulado do Senhor não vai levar a gente num lugar bom. E é perigoso nos levar para um lugar extremamente ruim. Então o rei Acaz, o pai dele foi um bom rei, o filho dele foi um bom rei, mas ele foi um rei mau. Porque ao invés de confiar no Senhor, ele chamou um outro cara para ajudar ele, um outro rei. Esse rei protegeu, mas depois saqueou, tornou o povo de Judá escravo. E o que aconteceu? Ele teve que mudar coisas no altar do Senhor. Mudou o jeito de se relacionar com Deus. E aqui está errado, irmão. Aqui já está errado. Mudou o altar de lugar. Deus deixou tudo bonitinho. Ele foi o arquiteto da antiga e da nova aliança. Ele deixou desenhadinho. Não, primeiro vai ser isso, depois vai ser isso, depois vai ser isso, depois vai ser aquilo. Tinha um ritual que deveria ser seguido pelo sacerdote. E o que Acaz fez? Trocou tudo, mudou o princípio, mudou a forma de se relacionar, negociou aquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que Deus tinha confiado a ele, negociou para agradar o seu novo rei. E está aí o nosso grande erro, irmão, negociar princípios do reino de Deus para agradar outras pessoas, negociar princípio só para ser aceito, negociar princípio para conquistar coisas na terra. Irmão, a terra que nós estamos pisando, ela vai passar. A única coisa que não vai passar são as palavras do Senhor. A única coisa que não vai passar são os princípios do Senhor. Já parou para pensar que isso aqui, que nós lemos, Isaías, pode voltar lá em Isaías. Isaías foi escrito aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Você já parou para pensar? Jesus pregou Isaías. E Jesus veio na terra tem 2000 anos. Então, do tempo que Cristo estava presente corporealmente na terra, haviam 600 anos daquela mensagem. E hoje já tem 2000 e tantos anos daquela mensagem. E nós estamos falando dela. E ela se aplica para a gente. Se isso não fosse palavra de Deus, irmão, se isso aqui passasse, primeiro século já tinha ido embora. Mas não passou. Então, se o evangelho está passando pelo tempo, irmão, deixa eu te falar, não vai ser a sua vontade que vai permanecer, mas sim a do evangelho. Porque a vontade do evangelho, ela permanece, ela é a mesma, ela não muda. A sua vontade, hoje você pode não gostar de comer uva, amanhã você pode gostar. Mas o evangelho, ele é o que é, ele não muda. Então a mesma mensagem para o rei Acaz, ela se aplica a você, meu irmão. Para de ter medo dos outros, para de ter medo das circunstâncias da vida, para de ter medo dos intempéries, para de ter medo das tempestades e confie no Senhor. Ah, Rickson, você não sabe o que eu estou passando e você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas deixa eu te falar, a mensagem é a mesma. Ela vale para você. Por que você vai temer o que vai acontecer ao seu redor e vai mudar a sua forma de agir com Deus? Por que você vai ter medo daquilo que pode ou não acontecer? E olha bem, o rei Acaz sabia que não aconteceria. Bastava ele confiar na palavra de Deus e ficar quieto na dele. Fica quieto, Acaz. Acaz não quer ficar quieto.
Ele quer chamar o rei da Síria para proteger ele, porque Deus não é suficiente. E é isso que a gente faz, a gente confia em carros, a gente confia em cavalo, a gente confia em dinheiro, a gente confia em posição social, a gente confia em títulos, a gente confia em amigos, a gente confia em influência. A única coisa que a gente deveria confiar que é em Deus, fica para o final da lista. Já percebeu aquela galera? Já viu aquela galera que chega e fala assim, meu amigo, agora é só Deus. Não era antes? Como é que fulano está? Como é que está a saúde de fulano? Ixi, agora só oração. Falei, legal. Antes não era não, né? Antes podia fazer alguma coisa, né? Agora é só Deus, agora que é só Deus. Nós estamos há 2.700 anos, 2.600 anos fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros. A gente lê a Bíblia e fala, legal, fica inerte. Aí fica lá a Bíblia, para sempre, transformando a vida de milhares de pessoas, menos a sua, porque você não se posiciona. Porque você quer do seu jeito. Passa isso, irmão. Passa isso. Risca isso da sua vida. Deus quer te transformar. Mas para isso você precisa olhar para a palavra e não questionar ela, e falar assim, tudo bem, eu vou confiar em Deus. Tudo bem. Está tudo dando errado, mas você está cumprindo os mandamentos? Você está seguindo a palavra? Você está sendo obediente a Deus? Você está sendo fiel a Deus? Então fica tranquilo, meu brother e minha sister. Pode ficar tranquilo? Amém ou não amém? Pronto aí, você já está tranquilo agora. Eu estou PVA agora do carro, aluguel daqui 30 dias. Confia em Deus, irmão, calma. Você está trabalhando? Está sendo honesto? As coisas vão dar certo. Não é com nada supernatural não, irmão. Deus usa as coisas ordinárias da nossa vida para nos abençoar. Está sendo honesto com as pessoas? Está amando sua família? Está amando sua esposa? Está amando seu esposo? Está cuidando dos seus filhos? Está cuidando do seu pai, da sua mãe? Está sendo honesto? Deus vai te abençoar, meu irmão. Não tem como você plantar figo e colher outra coisa, não. Não tem como você plantar, arroz e colher feijão, não tem jeito. Tem como você plantar melancia e colher maçã. Está plantando coisas boas, irmão, vai dar certo. Talvez dê certo amanhã, talvez dê certo daqui 30, 60 dias, talvez dê certo daqui 10 anos, mas vai dar certo. Vai dar certo. Não muda quem você é, irmão, por causa das suas decepções com Deus. Eu queria tanto tal coisa, mas se Deus não queria? Se não aconteceu, irmão, é porque Deus não quis. Essa é a vontade soberana dele. Se não aconteceu, não é que, se tivesse acontecido, não pensa na possibilidade. Porque se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Pensa tudo bem, Deus não quis. O que será que Deus quer? O que será que Deus vai trazer? O que será que Deus vai preparar? Eu preciso pensar assim, porque senão eu vou viver frustrado, porque Deus não vai baixar aqui numa sarça ardente e falar, Rickson, tudo bem, deixa eu te falar, aquilo ali não aconteceu, é por causa disso, moço, aí fica de boa. Deus vai fazer isso não, irmão. Ele pode, mas Ele quer? Não, Ele não quer fazer isso. Ele já deixou os escritos dos profetas, já deixou a mensagem da revelação do seu Filho, para a gente entender a vontade dEle. Ele já deixou vários exemplos, tal como do rei Acaz, que tomou uma má decisão porque estava com medo, porque andou diferente, porque se posicionou diferente, porque estava com medo, porque estava receoso com o dia de amanhã. Irmão, Deus veste até a erva do campo, que hoje está cheia, amanhã está murcha. O lírio do campo, maravilhoso. Será que Deus vai cuidar mal da gente, vai deixar a gente, vai descuidar de nós? Duvido muito. Não sei se você confia em Deus nesse ponto, mas eu confio. Amém? E depois disso, irmão, disso tudo que a gente leu, vai no capítulo 8. Deus deixa uma mensagem a Isaías. Porque antes ele estava falando ao rei, ele estava falando a uma nação para confiar.
E então Deus fala a Isaías: Isaías, meu filho, é o seguinte, faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome, bem claro, um nome desse: Maher Shalar Hashbaz. Eu nem sei como é que fala isso aqui, gente. Alguém sabe? Alguém fez hebraico aí? Então eu vou falar do jeito que está na cabeça: Maher Shalar Hashbaz. Eu acho que é assim, de modo claro, um nome difícil desse. Um nome difícil desse, me ajuda aí. Quer ver o que significa esse nome? Bíblia de estudo é bom por isso. Ó. Veloz para saquear e rápido para levar embora. Que nome bonito, hein? Esse aí tá um nome bonito, arrumado. Esse aí chegar na lista de chamada lá na escola. Atenção, veloz para saquear e rápido para levar embora. Está aí presente. Amém. Então, faça uma placa e escreva o nome: Maher Shalar Hashbaz. 2. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Jeberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então, deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Maher Shalar Hashbaz, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Ou seja, Deus aqui disse o que aconteceria. O rei da Assíria viria e iria saquear tudo, iria dominar sobre tudo. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse, ou seja, a mensagem de Deus diretamente ao profeta. Não é fale a fulano de tal, é uma mensagem ao profeta, é uma mensagem ao mensageiro. O mensageiro agora era o que estava recebendo a mensagem. Meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Ou seja, eles seriam libertos. Ia dar tudo certo, só que do jeito errado. Por isso que os meios, irmão, eles nunca vão justificar o fim. Tudo bem? Os meios não justificam o fim. Estava tudo dando certo. Eles não iam ser atacados pelos reis Rezim e Peca. Não ia. Deu certo. Mas estava dando errado, porque quem estava protegendo eles não era o Senhor Deus. Era o rei assírio. Portanto, olha o que aconteceu. Eles me rejeitaram. Eles estão felizes que esses reis serão destruídos. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates. O rei da Síria com toda a sua glória. Essa grande inundação era o rei da Síria. Era a navalha que o Senhor puxaria para cortar tudo. A inundação fará transbordar todos os seus canais, e cobrirá Judá até o pescoço. Irmão, transbordar aqui não é nada bom. Transbordar aqui, não é que ia transbordar, que ia transbordar. E cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá a sua terra de um extremo ao outro. Olha, Emanuel. Reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção, todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. E o Senhor, verso 11, o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. A mensagem ao mensageiro. O Senhor me advertiu para que eu não pensasse como os outros. E disse ele, não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos exércitos santo em sua vida. É a Ele quem você deve tremer. É a Ele quem deve fazê-lo estremecer. Verso 14. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeços, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém, será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão.
serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Vamos chamar a partir do 12 ali? Pode ir a partir do 12. O que Deus convida, meus amigos, o que Deus convidou Isaías a fazer, foi a não se portar como a maioria estava se portando. Isso é um chamado para ser separado por Deus. Não só separado para algo, mas separado para a vida mesmo. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Essa é a diferença, irmão. O seu coração não cabe dois senhores. O seu coração não cabem dois ídolos, vamos falar. O seu coração não cabe a luz e as trevas. Por isso que se você escolhe temer as coisas do dia a dia, os intempéries da vida, os medos que você está sujeito, situações de perigo que você está sujeito, situações difíceis, momentos difíceis, se você escolhe temer isso, ter medo disso, você literalmente, diretamente, não teme ao Senhor. Porque se confiamos em Deus e tememos a Ele, a gente precisa reconhecer que nenhum mal sobrevirá a nós. E é por isso que Isaías agora ele faz parte da gente, somos nós. É como se Deus estivesse falando para nós. Isaías, está vendo? Até mesmo porque Isaías era o mensageiro de Deus, era o profeta do Senhor, e nós somos os mensageiros do céu. Nós somos os mensageiros da palavra do Senhor. Isaías, se comporte diferente. Não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não tenha medo daquilo que eles têm medo. Considere o Senhor santo em sua vida. E essa expressão, considere o Senhor santo, significa colocar Ele em primeiro lugar. Significa colocar Ele primeiro, sim, que os problemas, primeiro que as bênçãos, primeiro que aquilo que você pode ganhar, primeiro que os seus títulos, primeiro que o seu dinheiro, primeiro que a sua força. Coloque o Senhor, considere o Senhor santo, coloque Ele em primeiro lugar em tudo. Ele precisa ser, irmão, a referência. Ele precisa ser a sua prioridade. Ele precisa ser aquele a quem você recorre. E não importa, irmão, não é no final que é só Deus, agora é só Deus na causa, não, irmão. A primeira coisa, você chegou diante de uma situação e fala, agora é Deus. E antes também era. Assim como Jó. Deus não permitiria o bem e também permitiu o mal? Deus não permite o bem e não permite o mal? Acaso eu sou melhor que Deus? Não. Acaso eu sou diferente de Jó? Não. Deus pode permitir o bem para você? Pode. Ele pode permitir o mal? Pode também. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus Ele tomou. Então, Deus ser primeiro lugar na minha vida e na sua, está diretamente ligado com as atitudes que você toma diante dos problemas. As atitudes que você toma, irmão, quando está tudo dando errado. A quem que você recorre? Quando você está passando por uma situação de enfermidade na sua família, a quem que você recorre, irmão? Se você está passando por alguma dificuldade, quem que você recorre? Se você acha que está tudo dando errado, a quem que você recorre? Considerar o Senhor santo você vai até Ele. De repente, existe uma enfermidade na sua família, você recorre ao Senhor e depois vai ao médico cuidar. Não estou falando para você não ir ao médico, amém? Mas o primeiro, irmão, não é o médico, a preferência não é dele, a preferência é do Senhor. Você pode ir orando no caminho para o hospital, irmão, mas é o Senhor. Senhor, Tu és o primeiro lugar na minha vida. Usa a mão desse homem ou dessa mulher.
Mas Deus é o primeiro lugar. O médico operou, deu tudo certo. Glórias a quem? Ao médico que estudou 10 anos ou ao Senhor Deus que criou aquele médico que estudou 10 anos? Deu tudo certo no seu serviço? Abriu uma porta de emprego para você? Abriu uma porta que você nunca imaginaria que abriria? Glórias ao quê? Ao empresário que abriu a empresa e abriu as portas para você? Ou glórias ao Senhor Deus que fez os céus e a terra? Glórias a Ele. Ele é primeiro lugar. Tudo, irmão, tudo que acontece em sua vida é o Senhor. Por isso que o mal é Ele que permite. Mas o mal vem com alguma coisa, irmão. Vem alguma coisa anexa. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer na tristeza. Por isso que naquele grande dia, irmão, não haverá mais choro. Não haverá choro, não haverá pranto. Só vai haver o Senhor, a gente na glória, Nova Jerusalém, morando com Deus, felizão da vida. Amém? Deus não tem prazer na tristeza, senão a gente ia ficar triste no céu. Aí Deus ia falar, não, tristeza é bom. Mas não é não. Ninguém quer ficar triste. Só no grande dia a gente vai ser livre dessa tristeza. Mas enquanto estivermos aqui, irmão, você vai ficar triste. Vai ter dificuldade. Vai ter medo. Vai ter uma situação que você vai falar, nossa, então não vale a pena servir a Deus. Nós estamos naquela época que muitos crentes têm desistido da caminhada porque não vêem diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E está tudo bem. Você vai ver o cara que não serve a Deus prosperando? Tranquilo. Você está passando por algum aperto e o cara que não serve a Deus está lá ganhando dinheiro, está lá na bênção. Qual o problema? Será que Deus está tão apegado assim a bens materiais? Será que a gente vai se manter sempre naquele velho ensino, naquela velha heresia, de que se você não orar, se você não fizer isso, Deus não vai te dar dinheiro, Deus não vai te dar riqueza? Deixa eu te falar, irmão, Deus permite o bem, o muito, o pouco, para o justo e para o injusto. Só que tem uma coisa que Deus só promete para o justo, irmão, que é a coroa. Você está buscando a coroa de ouro da terra? Pode ir, ela vai te levar para o buraco. Ou não, ou sim. Está buscando a coroa do céu, irmão? Então, aprende a sofrer, aprende a sentir medo, aprende a sentir dor, mas não deixa que o seu medo te paralise na fé. Não deixe que o seu medo faça você tomar más decisões. Não permita que o seu medo te desvie do caminho. Não seja caso, irmão. A instrução para mim e para você é: considere o Senhor santo em sua vida. É a Ele a quem você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. As outras coisas são as outras coisas. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso com toda a minha força, irmão. O verso 14, isso. Ele o manterá seguro. É uma continuação. Eu fiz uma pausa, mas é uma continuação. É a Ele quem você deve tremer. É a Ele quem você deve temer. Ele é quem deve fazer você estremecer. Porque aquele que nos faz estremecer ao máximo é aquele que nos mantém seguro. Ou seja, tremer diante de Deus, irmão, é segurança. Tremer diante de Deus, diante da sua poderosa mão, diante da sua poderosa voz, é sinônimo de segurança. Será que a gente não entende isso? Será que a gente ainda vai escolher ter medo das coisas do dia a dia, se o próprio Senhor disse, olha, vocês têm que temer a mim, mas deixa eu te falar, eu vou manter vocês seguros. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém, será armadilha e laço. Dois caminhos, irmão. Ou você teme a Deus, ou você teme as divergências e os intempéries da vida. Você pode sim sentir medo,
Mas esse medo não pode mudar o que você faz. Esse medo não pode mudar a forma que você fala. Esse medo não pode mudar a forma que você se relaciona com Deus. Esse medo não pode te desanimar de congregar na igreja. Esse medo não pode te desanimar do seu chamado. Está triste, está abatido? Tudo bem, irmão, você não foi chamado para ficar feliz 100% do tempo, não. Isso é só na Nova Jerusalém. Se o seu desânimo está te afastando do Senhor, ele não é do Senhor. Ele é o capeta mesmo, te desanimando. Agora, você desanimado, você triste, abatido, com medo, receoso, continua firme no seu chamado, você mostrou para Deus que, ó, Senhor, pode estar o mundo acabando daquela porta para fora, aqui para dentro eu sou seu filho, eu te adoro. Eu entrei aqui, eu não estou preocupado com as coisas, elas podem vir à minha memória, mas elas não vão me atrapalhar a derramar o meu coração diante do Senhor. Eu posso estar sentindo medo, irmão. O problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem diante do problema. O que você vai fazer? Se acontecer uma situação difícil, qual a sua atitude, meu irmão? Porque é isso que conta. Está triste? Fica triste não. Fica feliz. O Senhor Jesus te chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Para de tentar achar, irmão, satisfação nesse mundo. Esse mundo tem nada que presta. Nada. Esse mundo não tem nada que presta, meu irmão. Se for tentar achar coisas boas num mundo caído como esse, nós iremos viver frustrados. Mas se a nossa confiança estiver no Senhor, independente do que estiver acontecendo, nós estaremos felizes, nós estaremos seguros, nós estaremos protegidos à sombra do Onipotente. Dá para você contextualizar na sua mente aí que todos os seus problemas hoje talvez não sejam resolvidos, mas se você se posicionar diferente, o seu coração vai mudar? Você pode mudar o tempo lá fora, irmão? Não, mas você pode comprar um guarda-chuva. Você pode mudar o sol que racha na sua cabeça? Não, mas você pode passar um protetor, pode comprar um boné. Você vai sentir o sol, mas você está protegido. Pode ou não pode? Você pode sair correndo a 40 km por hora daqui lá para o São Cristóvão. Humanamente impossível correr nessa velocidade. Eu coloco 13 na esteira, meu irmão, o mundo acaba. Quem vê de fora fala, você está parado. Mas quem está em cima da esteira, 13 km por hora, é o fim do mundo. É muito rápido. Agora um carro, ele pode ir a 40 km por hora? Pode, faz sim, você fica sentado. Tem hora que você tem que até que segurar, principalmente nesse radar que tem aqui na frente. Você tem que segurar, calma aí, estou de 50, eu tenho que ir de 40. Um carro vai a 40? Vai. Um carro te leva mais rápido ao São Cristóvão do que a pé? Leva. Você pode chegar no São Cristóvão saindo correndo daqui a 40 km por hora? Não. Mas você pode ter um carro ou uma moto e te levar até lá. Amém ou não amém? Então talvez você não resolva o seu problema, irmão. Talvez o sol vai continuar ardendo na cabeça. Talvez a chuva vai continuar caindo. Mas se você tiver as ferramentas certas na mão, você vai estar protegido e seguro. Aí pode acabar o mundo, irmão, você está tranquilo, de boa. Não te afeta não, irmão. Eu até sinto, até me incomoda, mas não me para. Eu até vejo o problema, mas ele não me faz desistir. Ele não me faz parar. Ele não me faz mudar o meu jeito de ser. Ele está lá. E eu estou aqui. Só que eu estou seguro. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, irmão. Quem serve a Deus está seguro. Quem não serve a Deus vai passar pelos mesmos problemas e vai estar inseguro. Então nós temos todo motivo para celebrar a Deus e ficar feliz. Porque Ele te protege, meu irmão. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Serão como o monte de Sião.
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você crê nessa mensagem? Você crê nisso para o seu coração? Crê ou não crê, irmão? Então aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Que Deus possa te dar uma nova perspectiva da vida. Que Deus possa transformar o seu coração. Que Deus possa te convencer de todo o mal. Tudo aquilo que você faz que ainda não está de acordo com Ele. Que o Senhor Jesus possa convencer você a confiar mais nele. Só assim, irmão, você vai ver não os seus problemas se resolvendo, mas o seu coração, você se comportando diferente diante dos problemas da vida. Você não pode mudar o outro, você só pode mudar você. Você não pode mudar o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro age. Isso é imprevisível. Mas você pode mudar a sua forma de encarar a vida. E se isso acontecer, está tudo certo. E está tudo certo do jeito certo. Amém ou não amém? Amém?